bom dia, mais um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós temos que agradecer porque nós acordamos. Quantas pessoas que dormiram e não acordaram. E nós, graças ao Senhor, graças ao nosso bom Deus, estamos aqui acordados para louvar e bendizer o seu nome que é santo. Amém? Vamos estar aqui orando em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai. Pai, nesta manhã, Deus visita cada um, Senhor. Pai, o Senhor conhece, Deus, quais são as necessidades, Pai. Todos que estão assistindo, os que vão assistir, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, Pai. Pai, visita neste momento, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, visita, Deus, também os hospitais, as cadeias públicas, as clínicas de recuperação, Senhor, libertando aquelas pessoas que estão ali. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, os asilos, Pai, visita neste momento, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai, envia o teu Espírito Santo, Pai, sobre cada casa, Pai. Vai derramando, Deus, do teu poder, Pai. Pai, envia teu Espírito Santo aqui neste momento, Pai. Que o Senhor venha falar, Senhor, fazer com que eu lembre. Que o Espírito Santo faça eu lembrar das coisas que eu preparei, Senhor. Que Ele venha me ajudar, Pai. É o que eu te peço, Senhor, meu Deus. E te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Eu vou estar louvando aqui um louvor, falar aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Falando de Deus, nosso Senhor, esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando as promessas em oração. Sim, meu Deus, está meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso em teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Sim, meu Deus, está meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor,
misericórdia, graça e luz. E quando vendo eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Nós que choramos aos pés da cruz, nós vamos alcançar misericórdia. Misericórdia de quem? Desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso. Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe a nossa necessidade. Quantas vezes nós choramos. Mas quando nós choramos, igual está aqui nesse louvor, quando a gente chora, a gente obtém mais fé. Por quê? Porque nós estamos passando por uma determinada aprovação e nós sabemos que o único que pode é o Senhor. É Deus em nome do Senhor Jesus. Não existe outro. Não existe. Então, por isso que nós temos que clamar ao Senhor. Esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus que abre porta onde não tem porta, esse Deus que nós derramamos lágrimas, que nós vamos para o joelho, que nós clamamos, nós pedimos, mas Ele vem ao meu e o seu socorro, porque é um Deus misericordioso, é um Deus misericordioso. Nesse domingo eu vou estar aqui ministrando a palavra do Senhor que se encontra em Joel, capítulo 3, começando aqui pelo primeiro capítulo, amém? E a palavra do Senhor nos diz: Deus julgará as nações. Eu fico admirada com esse Deus tremendo, com esse Deus maravilhoso. Aqui Joel é no Antigo Testamento e ele já está falando do julgamento que se encontra ali em Apocalipse. E em Apocalipse ainda não tinha, João não tinha nascido, não tinha ainda a revelação. Mas Deus já tinha o plano dele na minha e na tua vida. Ele já está falando do julgamento das nações ali. O que nós estamos esperando e que nós estamos percebendo que está mais próximo cada dia que passa. Nós estamos entrando já no final. Não é o final de tudo, mas o julgamento. Onde Jesus vai voltar. Onde Jesus vai julgar. Onde Jesus vai levar os que são seus. A falar, mas eu tenho que ser perfeita. Não, mas nós temos que lutar. Nós temos que clamar. Porque eu e você, nós somos cheios de defeito. Nós nascemos do pecado original. Mas qual o pecado original? De Adão e Eva. Eles pecaram ali. Nós também somos pecadores. Porque eles são os nossos primeiros pais. Nós nascemos dele, porque às vezes as pessoas falam assim, não nasceu do pecado, porque casou o homem com a mulher, então nasceu do pecado. Não é isso. É Adão e Eva que pecaram, desobedeceram ao Senhor. Porque eu falo porque uns anos atrás eu pensava que era isso. Eu falei assim, não. Se nasceu uma criança de um homem e de uma mulher, por isso que teve o pecado, porque teve o pecado ali. Não é isso. O nosso pecado é original, vem de Adão e Eva, mas não é porque eles tiveram os filhos, mas sim porque eles desobedeceram ali no jardim. O que Deus falou que não era para fazer, eles fizeram. É isso que é o nosso pecado original, o meu e o seu pecado original. No primeiro versículo aqui, o Senhor Deus diz, aquele tempo
Naquele tempo, farei com que o povo de Jerusalém e de Judá prospere de novo. Ele está prometendo aqui uma promessa que o povo de Jerusalém e o povo de Judá vai prosperar de novo. Ele faz essa promessa para eles, mas às vezes a gente fala assim, não, Deus está prometendo só para eles naquele tempo. Não, Ele está prometendo para nós também. E nós temos a outra mania de falar assim, Jesus veio para os que era dele e eles não obedeceram. Não, ele veio sim para os que era dele. Ele veio ali para o povo de Israel, mas era para o povo de Israel. Ele estava preparando um povo para que através desse povo espalhasse a palavra dele, o ensinamento dele que chegou hoje até a mim e você. Não é que ia ficar só neles. Ele tinha visão para nós também. Para nós também, ele sim era o povo escolhido, sim, era o povo escolhido. Mas não só para eles ficar com eles ali, com o ensinamento, só ele ser salvo, Deus ser só dele, não era para ser meu e seu igual está sendo. Era para preparar um povo, é igual um professor, prepara um professor para o professor dar aula para vários alunos. Ele não vai preparar todos os alunos no mesmo tempo, mas prepara uma pessoa para dar aula para todos. Assim Deus fez com o povo de Israel, para chegar até eu e você a palavra do Senhor. Nessa manhã aqui em Macaia, olha que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. No versículo 2... Então ajuntarei os povos, todos os países, e os levarei para o vale de Josafá, e ali julgarei. Eu farei isso por causa das maldades que praticaram contra o povo de Israel. E o meu povo escolhido espalharam israelita por vários países e dividiram dividiram entre si nesse país, mandaram para longe. Aí foi dividiram. Então aqui o Senhor deixa bem claro que Ele vai ajuntar. Mas não é só naquele tempo que ele está falando que ele ia juntar o povo de Israel, porque o povo de Israel estava cada um num país. Aqui ele está falando de nós, ele vai juntar todos para o julgamento. Ele vai juntar todos nós para o julgamento. É isso que ele fala aqui para nós também. Ali ele juntar o povo, que eles estavam fora do seu país. E eles iam juntar. É o meu povo escolhido para quê? Para anunciar a palavra do Senhor. Porque no Novo Testamento fala: ide pelo mundo e anunciar o evangelho a todas as criaturas. A todas criaturas. Uma ordem que ele estava dando. Então, aqui ele fala em ajuntar. Mas ele estava falando ali naquela situação que eles estavam vivendo naquele momento. Mas Deus é assim. Ele falando naquela situação que estavam vivendo, que o povo de Jerusalém e de Judá estava vivendo. Mas ajuntar todos, ele está falando de mim, de você. Porque no dia do julgamento vai ser ajuntar todos os povos. E esse vale e vai juntar nesse vale, vai ser ali o julgamento. Ele está falando do julgamento que está cada dia mais próximos. Quantas pessoas espalhadas, né? Ele falou do mundo, por exemplo, nós moramos aqui no Brasil. Quantas pessoas moram fora, né? No Japão, Estados Unidos. Mas vamos aqui mesmo no Brasil, por exemplo, eu moro em Minas. E quantos que moram no norte, quantos que moram no sul. Então, ele vai juntar tudo. No dia do julgamento vai ser juntado todas as pessoas. E ele vai julgar. Aí ele fala
que ele vai julgar, porque por causa das maldades que praticaram contra o povo de Israel, o meu povo escolhido. Quantas coisas que eu e você passa, às vezes injustamente, às vezes não, muitas vezes injustamente. Muitas vezes a gente passa tribulação que não precisava de passar. Muitas vezes a gente passa, as pessoas vêm em cima de mim e de você. Quantas vezes nós estamos inocentes, quantas vezes nós temos que ouvir coisa que nós não precisávamos de ouvir, quantas pessoas que levantam contra a gente, quantas pessoas aqui fala do povo de Israel, porque é aquele povo escolhido para levar a palavra do Senhor pelo mundo. Nós somos esse povo escolhido. Quantas tribulações nós passamos por ser esse povo escolhido. Porque aqui está falando de Israel, mas eu e você também. Se você está assistindo, se você vai assistir, você é um povo escolhido. Porque foi Deus que tocou no seu coração. Não foi eu, porque eu de mim mesma eu não sei nada. Mas Deus toca no meu e no teu coração. Nós somos escolhidos dele. Mas quantos levante espiritual, levante de pessoas que deixam o inimigo usar eles para levantar contra a gente. Quantos? Muitos mesmo. Infelizmente as pessoas cometem, praticam muita maldade contra o povo escolhido. É aquele que obedece, aquele que ouve, aquele que assiste a palavra do Senhor. Aí tem levante, mas eu te digo uma coisa, tem levante sim, tem levante, mas Deus está vendo, na hora certa, Ele nos dá vitória. O importante da gente estar com Deus e passar por essas tribulações é isso, porque na hora certa, Deus traz para mim e para você a vitória, e vai ter um julgamento. Esse que é a situação. Esse que é o problema, porque se nós não obedecermos, nos convertermos, nós vamos ser condenados. E Jesus vai vir só uma vez, ele não vai vir 2, 3, 4 vezes, não. Porque eu mesmo pensava isso. Antes de eu me preparar melhor, eu achava isso. Jesus vem uma vez, leva aquele povo que está... vou falar assim que está bem, tá meio boca, né? Porque nós somos cheios de defeito. Aí depois ele volta de novo para dar chance para aqueles que ficou. Quer dizer, o julgamento em primeira instância, segunda instância e terceira instância, não é julgamento do homem, é julgamento de Deus. Aí já fala bem claro, juiz final, acabou. Ele vai vir só uma vez, por isso que eu e você, nós temos que nos preparar para ser absorvidos, não condenados. Aqui no versículo 3, tiraram a sorte para ver quem falava com os prisioneiros do meu povo. Venderam quem ficava com os prisioneiros do meu povo. Venderam meninas e meninos como escravo e gastaram o dinheiro com prostitutas e vinho. Ali ele está falando aqui de Jerusalém, o povo de Jerusalém e o povo de Judá. Eles vieram, venderam as crianças, as meninas, né? E para depois eles gastar aquele dinheiro, porque é com escravo, né? Fizeram elas como escrava e venderam para gastar o dinheiro com prostituta e com vinho. Quantas vezes nós somos vendidos? Que somos vendidos, mas como que fomos vendidos? A traição. Nós contamos uma coisa para a pessoa nos trai. Está nos vendendo e vende barato. Infelizmente.
Mas o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que abre porta onde não tem portas. O Senhor vem ao nosso socorro, ao meu e o teu socorro. E aqui no 4, para completarmos, para a gente fazer os dois juntos, povos de Tiro e de Sidom, e de toda a Filisteia, o que é que vocês querem de mim? Porque foi esse povo que tirou aquelas meninas, que venderam como escrava. Foi eles que atacaram o povo de Deus ali, Jerusalém e Judá. Foram eles. E o Senhor pergunta o que eles querem dele. O que eles querem do Senhor? Porque a gente às vezes pergunta também, nossa, a pessoa luta tanto, briga tanto com a gente, o que eles estão querendo? O que eles querem? Então, aí a palavra continua. Então, querendo se vingar, se é isso, Deus falando, se é isso que querem, então eu também estou pronto para me vingar de vocês. A vingança do Senhor, nós temos que estar com Ele. Não fazermos igual esses países. Eles ali, eles simplesmente vai contra o povo de Deus, o povo escolhido. E existe, igual eu falei, existe para nós também pessoas que levantam contra nós. E ele perguntando o que eles queriam. Por quê? Porque eles estavam atacando o povo dele, o povo escolhido. Repito, o povo escolhido, que somos nós também, que não é só o povo de Israel. Eles estão atacando. E aí a vingança, Deus falando com eles, o que eles queriam. Se eles queriam vingar, e Deus fala que ele está preparado, porque muitas vezes acontece algo comigo e com você, pessoas que levantam contra a gente, e nós queremos nós mesmos vingar. Então a palavra do Senhor deixa aqui bem claro, que não é nós não vamos vingar, Deus vinga, Deus está vendo, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, Deus é invisível, Ele não está vendo, né? É eu que tenho que fazer, não é não. Eu e você, nós não temos que fazer nada. Deus faz para mim e para você. Vamos ficar nervosos? Vamos. Então, muitas vezes vão responder sim. Nós somos seres humanos. Mas nós temos que clamar ao Senhor. E Ele vem ao nosso encontro. E Ele fala aqui que Ele vai vingar. Ele está pronto para vingar desse povo que fez essas coisas com o povo de Israel, ali Judá e Jerusalém, o povo dele. No versículo 5, pois vocês roubaram a minha prata, o meu ouro, e puseram toda essa riqueza nos seus templos. Aí a gente fala assim, ué, mas roubou de Deus? Sim, roubou de Deus, porque Ele é que deixou tudo isso na terra. É dele. Aí rouba e coloca nos templos deles. Nos templos pagãos. Com deuses pagãos. Aí leva tudo para lá. Roubaram. Porque não era deles. Deus deixou na terra. E é dele, é de Deus. Quer dizer, tudo neste mundo é de Deus. Às vezes a gente não entende. Muitas vezes a gente não entende. A gente acha, não é isso, é aquilo, não é de fulano, é de ciclano. Tudo é de Deus, principalmente eu e você. Nós somos de Deus, nós dependemos dele. Se ele não der fôlego de vida, nós não estaremos aqui ouvindo, pregando, ministrando. Não tivéssemos nem acordado hoje. E aqui no versículo 6, vocês levaram o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, para as suas terras
terra longe e venderam como escravo aos gregos. Aqui ele fala que venderam eles como os escravos, como os gregos. Os gregos é uma mistura. São os povos que misturaram índio com europeus, né? Eles são nativos da Ásia. São nativos da Ásia. E ali eles misturou, até chamado de indo-europeus. Mistura de Índia com europeus. E eles vendem ali, eles levam o povo, eles vendem eles. E o Vale do Josafá é o local de julgamento no final que Deus vai fazer. Aí ele chama, o profeta Joel chama aquele lugar de Josafá. É o local que vai ter o julgamento, porque vai ter um julgamento. Vai ter o local do julgamento. A gente às vezes falava nos ares, mas nós não sabemos onde que vai ser esse julgamento. Mas também não importa o local. Importa que nós temos que obedecer. Não importa que nós vamos estar absorvido. O importante é que nós vamos para o lado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é isso que importa. Agora o local que vai ser não importa. Importa é nós prepararmos para esse julgamento. E com a certeza que Deus está com a gente. Deixar Deus com a gente. Porque chega a hora e a hora está próxima. A hora está próxima desse julgamento. E Deus vai julgar as nações. Todas as nações. No versículo 7, eu vou trazer o meu povo de volta daqueles lugares distantes e farei com que vocês, mesmo que fizeram com ele. Então aqui ele fala que ele vai mandar esse povo, que mandaram o povo dele para os lugares distantes, ele também vai mandar eles para um lugar distante. Mas aqui ele está falando do julgamento. Lugar distante, distante dele, distante de Deus. Porque na hora do julgamento eles vão ficar distante de Deus. Porque vai com o inimigo. Aí uma distância muito grande. Do jeito que eles mandou eles. Ali como escravo. Esse povo também vai ser, esses gregos, eles também vão estar distante. Porque na hora do julgamento, Deus vai levar os seus com ele. E os outros vão ficar com o inimigo. Então vai ser uma distância muito grande. Mas aqui também ele fala a respeito de trazer o povo de Israel para a terra deles. Aqui mesmo. Unir eles de novo. Ajuntar eles de novo ali. Porque eles foram levados escravos. O Senhor aqui está prometendo a libertar esse povo, a trazer de volta esse povo para a terra deles, onde eles foram arrancados, nem falar, eles foram arrancados, porque levados como escravos, foram tirados daquele local. E ele fala que ele vai fazer a mesma coisa. Isso para mim e para você hoje. Quantas pessoas que nos faz pensar, que nós ficamos preocupados com essas pessoas. Quantas pessoas faz isso com a gente? Tira a gente de série. Fala um monte de coisas e aí nós ficamos nervosos. Quantas pessoas que faz isso? Muitas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso. E ele promete
Ele promete a trazer de volta. Quantas coisas que nós perdemos nessa terra. Mas Deus promete para mim e para você que Ele vai trazer de volta. Nós vamos nos prosperar de novo, porque aqui no comecinho da ministração, Deus fala que vai prosperar o povo, o seu povo. E Ele vai prosperar eu e você também. Quantas coisas, né, que nós perdemos. É muitas coisas que nós perdemos. As pessoas, às vezes, falam tanta coisa com a gente. Põe tantos obstáculos nas coisas que nós vamos fazer. Mas hoje atrapalha com inveja, atrapalha com tudo. Mas hoje o Senhor está prometendo para mim e para você que Ele vai trazer tudo de volta para mim e para você. Vai trazer a gente do lugar que nós não éramos para estar, mas Ele vai trazer tudo que nós perdemos de volta. Amém? No versículo 8, farei com que os filhos e filhas de vocês sejam vendidos como escravo ao povo de Judá, os que venderam, e o povo desse país ficam muito longe daqui. Sou eu que estou falando, eu, o Senhor, que estou falando. O Senhor está prometendo que eles venderam, que eles vão pagar com a mesma moeda. Assim nós falamos, é com a mesma moeda eles vão pagar, que eles vai fazer vender também. Eles venderam, eles vão ser vendidos, os filhos deles também. Vão ser vendidos ao povo de Judá. Interessante, eles venderam os filhos e filhas do povo de Judá e agora eles vão vender aos judeus ali. Vai ser vendido a Judá, os judeus. E Deus é que está falando, porque Deus é assim. Ele fala e Ele cumpre, né? Aí Ele promete aqui que o povo, como foi vendido os filhos, o deles também vão ser vendidos. O deles também, porque venderam os filhos de Judá e de Jerusalém. Mas eles também, a mesma coisa. Os filhos deles também vão ser vendidos. E ele fala, é eu, o Senhor, que estou falando. No versículo 12. Prepare-se, povo de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Aqui ele está falando ali, naquele momento em que eles estão vivendo, mas está falando, eu repito, de Apocalipse, que ele fala, prepare-se, povo de todas as nações. Ele está falando comigo e com você. Prepara que ele vai vir julgar. Vai julgar nações, todas as nações vizinhas. Então, ele vai julgar todos. Todos. Ele está próximo. A gente está vendo a semana, os dias estão passando assim tão rápido que a gente está cansando demais. A gente trabalha, faz isso, faz aquilo e parece que não está dando tempo porque está próximo. As doenças, tudo enquanto é tipo de doença. Eu agora na quarta-feira estou fazendo campanha para doenças, né? O câncer. E do rins que as pessoas estão fazendo, está surgindo muitas pessoas com câncer, muitas pessoas fazendo hemodiálise. Então, fora as outras doenças, mas essas são as piores.
são as piores, que tem um sofrimento hemodiálise. Eu conheço pessoa que faz hemodiálise, tem um sofrimento danado, principalmente igual sábado e domingo, essa pessoa vai fazer amanhã, então ela vem mal, ela diz que não tem força para nada. Aí está chegando, Cristo está voltando. A gente não sabe quando. Aí as pessoas falam, não, vai voltar tal dia. Não, a palavra do Senhor mesmo fala, Jesus fala, eu não sei o dia, o único que sabe é o Pai. Como que, se é o Pai que vai saber, como que eu e você vai saber, ou outras pessoas, a maioria, nem não é nós, as pessoas comentam, né? Ah, vai ser tal dia. Não, nós não sabemos, mas nós temos certeza de uma coisa, que vai ter o julgamento, vai ter. Ali ele promete o povo de Israel, né? Mas para nós também, que nós também somos os escolhidos dele. Tudo, quer dizer, ele veio para que o mundo tivesse vida em Cristo. Porque a gente fala assim, Jesus veio para que o mundo tivesse vida. Mas vida? Mas tem em Cristo. Não é vida no inimigo, não é vida no demônios. Não é vida em Satanás, não é fazer a vontade do inimigo de Deus. Misericórdia. Como que pode fazer a vontade do inimigo de Deus? Como que a pessoa pode ir contra Deus? Misericórdia, eu fico assim, de boca aberta. A pessoa ir contra Deus, ir para o lado do inimigo dele. Deus é todo poderoso. Ele fez tudo. Tudo é dele. Ele permite, é ele que permite. Infelizmente, muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós não entendemos. Aqui aí nós vamos aqui para o 14. Multidões e mais multidões enche o vale da decisão, que está perto, o dia do Senhor, no vale da decisão. Vale da decisão, onde vai decidir se vamos para o céu com Deus, ou se vamos para o inferno com o diabo. É esse que é a decisão. E vai estar cheio, multidões, mais multidões. Quer dizer, o mundo vai reunir ali. E vai reunir todos. E para esse julgamento, até os mortos. Até os mortos vão ressuscitar. Então, é multidões, vezes multidões, mais multidões, multidões mesmo. E vai estar nesse lugar. O profeta usa essa palavra para indicar o lugar que Deus vai julgar o povo, que vai julgar cada um de nós. Cada um de nós vamos ser julgados. Mas Deus vai ter misericórdia, porque se for julgar mesmo, nenhum de nós vamos ficar do lado dele. Mas nós estamos lutando, mas nós vamos estar clamando, nós vamos estar orando, nós vamos estar jejuando, nós vamos estar lendo a palavra, nós vamos estar assistindo cultos, nós vamos estar preparados. O próprio Deus manda que prepare. E está chegando. Se está perto, no Antigo Testamento, imagine agora, 2025. Cada dia está mais próximo. Nós temos que estar preparados. Nós não podemos ficar dormindo, que ele está chegando. Vamos ficar com essa palavra? Vamos deixar que Deus venha julgar a gente? Deixar não, ele vai julgar. Ele vai nos julgar. Mas vamos nos preparar. Vamos obedecer a palavra dele. Porque todos nós conhecemos a palavra do Senhor. Todos nós temos uma Bíblia. Vamos estar preparados, obedecendo. Deus fala. E nós, o ser humano, dentro de nós, Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que dentro de nós sabemos que nós estamos fazendo coisa certa e sabemos que nós não estamos fazendo coisa errada. Por quê? Porque o Espírito Santo está com a gente.
Quando Jesus sobe, ele fica aqui 40 dias, depois que ele ressuscitou. Ele fica 40 dias aqui, preparando os apóstolos, para a palavra dele chegar até a mim e você, os ensinamentos dele. Ele sobe aos céus, aí ele fica 10 dias lá. Aí Deus manda o Espírito Santo, por quê? Porque os apóstolos estavam ali, está em Atos capítulo 2, eles estavam ali se preparando para o Espírito Santo. Eles estavam se preparando, eles não ficou sem se preparar, eles estavam se preparando para ser revestido pelo poder que vem do alto. Revestido, quer dizer que eles já estavam com o Espírito Santo, mas eles iam revestir. É a mesma coisa, coloca uma roupa e depois coloca outra por cima, mas já estava com uma roupa. Assim é o Espírito Santo. E ali eles tiveram ousadia para anunciar o evangelho do Senhor. Porque sem o Espírito Santo a gente teme. A gente fica com medo. Ai, mas será que eu vou estar falando certo? Será que é isso mesmo? Mas o Espírito Santo nos conduz. Espírito Santo, vamos deixar que esse Espírito Santo, vamos clamar a Ele para nos mostrar o nosso pecado, o que nós temos que mudar, o que nós temos que fazer, para pedir Ele para estar nos abençoando, para a gente não pecar. Quando pecar, pedir perdão. O Espírito Santo mesmo vai mostrar, não, você pecou nisso aqui, então a gente vai pedir perdão. Vamos nos preparar para o dia do Senhor, para o dia do julgamento. Porque ali naquele dia do julgamento, estejamos nós vivos ou estejamos nós mortos, nós vamos encontrar. E eu quero encontrar com Deus. Eu quero ir para o céu e com várias pessoas, com todos nós. Irmos e vamos ali estar louvando ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar com essa palavra? Preparar. Preparar. Vamos nos preparar. Amém? Vamos estar agradecendo ao Senhor. Pai, em nome do teu amado e querido Filho Jesus Cristo, mais uma vez, Deus, eu te agradeço, Pai. Pai, toma, Senhor, meu Deus, as nossas vidas em tuas mãos. Pai, cada pessoa que está vendo agora, neste momento, visita a casa, Senhor, meu Deus, o Senhor sabe, Pai, o que eles precisam, Pai. Pai, o Senhor sabe, Pai, o que eles necessitam de Ti, Pai. Pai, visita, Papai querido, Papai Santo. Vai tocando, Deus, da cabeça aos pés, Pai. Vai tirando tudo que não vem de Ti, Senhor, meu Deus. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. E te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor, bom dia, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de vitória, realizações das coisas que vocês têm orado, têm clamado, têm pedido para o Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluias.